Alô, amigos! Canal Tricô. Opa, rapaz, cadê o microfone? Alô. Tamo aqui. Canal Tricolaço. Aqui mais um vídeo para você. Desta vez depois de Libertadores da América, pós-jogo, depois de Aliança Lima 0, São Paulo 2. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem que bater palma. Muita coisa interessante para falar dessa vitória. O título do vídeo é Vitória Pesada, porque eu estava tentando encontrar um adjetivo que representasse essa vitória do jeito que eu entendo que ela tem que ser representada. Isso significa dizer o seguinte: não dá para dizer que foi futebol plástico, bonito, vistoso. Não dá para dizer que foi um futebol ultra organizado. Não dá para dizer que foi um futebol muito rápido, muito veloz, sabe? Mas é pesada por causa do tamanho, por causa do significado. E evidentemente não é uma vitória que aconteceu por acaso. Aqui não tem nada de acaso no que eu estou querendo dizer. Só estou querendo dizer que não é uma atuação de um time elegante, de um time de primeiríssima linha, não. Mas é uma vitória de um time que tem compromisso. Eu acho que essa é a palavra boa para definir: compromisso. Na sexta-feira, depois do jogo do Fortaleza, quando eu fiz o vídeo aqui, e eu tenho um hábito assim, né? Eu saio, quando eu estou vendo o jogo em casa, termino o jogo, eu venho gravar. Eu até vejo alguma coisa de rede social e tal, tem um termômetrozinho ali, mas não é tudo. E eu me surpreendi porque os vários vídeos que eu vi depois, e de gente que até alguns otimistas e tal, o pessoal estava desancando o time do São Paulo, sabe? O time muito mal e tal. E eu achei que o time foi mal, mas eu, por exemplo, eu peguei no pé das vaias, eu até falei isso no outro vídeo, que eu não tinha curtido muito as vaias, tinha perdido um pouco a linha no primeiro vídeo, eu até regravei porque não queria ser tão ofensivo assim. Não que as pessoas não possam vaiar, podem, mas é porque a vaia banaliza algumas coisas, né, dependendo de como ela vai. E era impossível você dissociar o empate em casa numa partida mal jogada pelo São Paulo de entrega. Só que esse tipo de situação eu acho que não cabe nesse time. Esse time tem compromisso. Eu disse isso no outro vídeo. Esses caras não querem perder. Eles podem até perder. Não perderam ainda depois do Campeonato Paulista. Mas vão perder, tá? Tomara que não seja domingo. Eu acho até que o mais comum é perder domingo, mas assim, é que se o São Paulo perder domingo, ele tá ferrado no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, pode acontecer. E uma hora vai perder. Vai perder. Mas a vitória não vai ser. A derrota não vai ser algo entregue assim de bandeja. Esses caras não querem perder. Esses caras não têm compromisso com perder jogo. E eu acho que isso é importante porque cada vez que eles deixam claro que o compromisso deles não é com perder, o time fica mais próximo de vencer. E por que tem tido dificuldade para vencer? Porque falta qualidade. Por isso que a gente não vê vencer toda hora. Se tivesse um pouco mais de qualidade, venceria mais, porque se entrega para ganhar. Teve uma sequência de lances hoje no segundo tempo que demonstra isso. O time teve pelo menos 3 chances claras de entrar na área do adversário, mas a jogada não foi concluída. Não é nem que entrou e alguém bateu torto, não, nada disso. A bola ia para o Ferreira do lado esquerdo, ele entrava na área, driblava um zagueiro, quando ia cruzar, batia em cima do outro zagueiro. A bola ia para o André Silva, ele entrava na área, ele armava o chute, e o zagueiro entrava na frente, ele perdia a bola. A bola ia de novo para o Ferreira, ele ficava no bico da área, ele tentou limpar 2, 3 jogadores, ficou sem ângulo, não bateu, passou errado. O Lucas Ferreira driblou um jogador, bateu, a bola saiu mascada. Depois teve um outro lance que ele driblou o jogador, foi para o meio da área, bateu, a bola saiu longe. Se fosse um pouquinho mais técnico, venceria mais. Essa é a diferença. Por isso que eu acho que para o São Paulo melhorar, ele precisa ter mais o seu time considerado titular.
E nem assim é uma garantia, mas a tendência é ganhar mais. A tendência é ficar mais perto de ganhar jogos. Porque perder é muito difícil. E claro, se você olhou para esse vídeo e disse, olha, mas a Libertadores da América, o nível... Deixa eu arrumar uma coisinha aqui. O nível é baixo e tal, o do brasileiro é mais difícil. É verdade, você tem razão. Você tem razão. É mais fácil ganhar do Aliança Lima do que ganhar do Red Bull Bragantino. Por isso o São Paulo sofrerá em jogos assim. Mas nós estamos falando de uma competição internacional importante. Então, se você somar pontos e ganhar jogos, quanto mais, melhor. Não adianta ficar só, tá vendo, mas não ganhou do Fortaleza. Fortaleza é um osso duro de roer na vida do São Paulo, cara. Sabe, um time que está sempre enchendo a paciência do São Paulo, que não dá descanso para esse time. É um negócio impressionante. Vou tentar arrumar aqui tá vindo uma luz danada aqui. E o São Paulo sente mais mesmo. Mas é só isso que eu queria deixar claro. Esse time não tem compromisso com a derrota. E é bom que seja assim, porque em algum momento esse time vai começar a ganhar mais vezes. E ao começar a ganhar mais vezes, com esse espírito, isso é importante. Porque isso, em algumas outras ocasiões, o São Paulo deixou escapar. O São Paulo foi, em algumas ocasiões, o time que fez o gol inicial e depois... não é que recuou, mas ficou naquela de querer administrar, de querer guardar o placar, e isso não dá certo. Para esse time, isso não dá certo. Né? Mas eu acho que se ele fizer mais vezes, ele vai se acostumar tanto que ele vai acabar se tornando também um time que dificilmente não vai ganhar. Mas isso não é agora. Isso é quando estiver completo, mais entrosado e não perder jogadores. Mas eu acho que o que fica de lição de hoje é essa imagem. É a do time que tem um compromisso. E digo mais, internamente a gente não está lá para ver. Infelizmente, hoje em dia, o noticiário de dentro dos clubes é cada vez mais difícil da gente absorver, porque restringiu-se demais, né, a participação dos repórteres lá. O repórter não pode ficar vendo treino, o repórter não consegue ter acesso a conversas às vezes. Mas está nítido para mim que esse time, quando entra hoje para enfrentar o Aliança Lima, ele entra com aquela imagem, esse aqui é aquele time que empatou com a gente em casa. A gente vacilou, deixou os caras chegarem. Então hoje a gente não vai deixar chegar. Serviu para isso, sabe? A vergonha, a má impressão de estar ganhando um jogo com alguma facilidade e permitir o empate. E eu acho que pôs na cabeça dos caras, e eles devem ter conversado isso dentro do clube, do treino e tal, cara, não dá para perder para esse time, não dá para tomar empate desse time de novo. E olha que o São Paulo sofreu, porque teve momentos em que eles foram para cima. Além disso, é um time que bate muito, né? Hoje o jogador foi expulso lá e tal. É um time que chega muito junto, então não é fácil de você administrar resultado positivo contra eles. Tanto é que o São Paulo fez o gol relativamente cedo no primeiro tempo com o André Silva. Depois fez o segundo com o Ferreira, mas estava impedido. E depois só foi fazer de novo no final, porque o segundo tempo foi um segundo tempo muito de se defender e fechar os espaços e não permitir que o Aliança chegava, porque é natural. É aquilo que eu disse. O time que está perdendo vai para cima. Até porque o Aliança corre risco de não se classificar agora. Então vai para cima, é natural que venha para cima. A questão é como é que você administra essa situação. Você se entrega ou você se impõe? E hoje o São Paulo soube se segurar e se impor quando foi possível e venceu bem o jogo por isso. Alguns destaques. De novo, a escalação de segurança do Zubeldia funcionou. Eu acho que cada vez fica mais claro que essa é uma formação para fora de casa, para jogos duros fora de casa, enquanto que a outra, um pouco mais leve, é para os jogos em casa, para tentar fazer a proposta de jogo para cima do adversário. Porque, de novo, o São Paulo se manteve muito bem. E eu quero chamar a atenção para quem observa o jogo só com aquilo que pode acontecer no papel. O jogo se desenrola no campo. Então, tem gente que olha assim,
O Cedric é o lateral direito, mas ele vai pôr o Ferrarese para ocupar o lado direito, para o Cedric ser ala e lá na frente cruzar. Eu já falei que isso não tem problema. Não importa que ele seja lateral de ofício, se ele sabe ir ao ataque e cruzar. Ele não tem a velocidade de um ala para estar lá. Mas ninguém cruza melhor do que ele daquele ponto do campo hoje. O Igor Vinícius não cruza. Eu já dei essa explicação aqui lá no jogo do Tadieres e vou repetir. O ala, nessa formação, era para ser o Igor Vinícius. Não é, porque ele não tem qualidade para ser. Aí alguém diz assim, mas o Cedric é lateral. Sim, mas o São Paulo precisa chegar de alguma maneira. Então vai chegar com o Cedric. E aí é muito inteligente isso, porque ele é o lateral sem bola. Com bola, ele avança e o Ferrarese ocupa o lado direito defensivo. E, eventualmente, eles trocam de posição. Cedric faz o defensivo e o Ferrarese se mete lá para baixo. Eu acho que há uma sintonia entre os dois, funciona muito bem e funcionou bem de novo, porque fecha o espaço, não deixa o adversário passar. Dificulta muito o lado por aqui. E o Enzo Dias do lado esquerdo, como é um jogador de pegada melhor que o Wendel, também impede a chegada dos caras por aquele lado. E isso funcionou bem no jogo de hoje de novo. Isso ajudou o São Paulo a fazer essa administração que eu falei que não é simples, né? Nessa escalação de segurança. E acho que ela está aprovada sim. O que precisa ver é, por exemplo, o Lucas voltou. Você não vai abrir mão de ter o Lucas. Então talvez você tenha Cedric com 2 zagueiros e Lucas fazendo o lado direito. Mas não num 4-4-2. Não num 4-2-4, num 4-4-2. Tá? Você pode ter 2 volantes e um meia, o Oscar, e mais um jogador do lado esquerdo ali fazendo um papel parecido com o de ala. Pode até ser o Ferreira mesmo. Com o Lucas e André, por exemplo, na frente. Com o Lucas fazendo o lado mais à direita de quem está à frente. Aí já é um problema para o Zubeldia resolver. Mas dá para resolver. Até porque com o Lucas você vai agregar qualidade. A escalação de segurança surgiu porque o time tinha um pouco menos de qualidade. O outro destaque, para mim, é o André, que fez partidas ruins recentemente, mas que hoje fez o que o centroavante tem que fazer, esteja na posição que o centroavante tem que estar e chute para o gol. E ele fez isso nas 2 ocasiões e fez os 2 gols da partida. Esses foram os grandes destaques. O Cedric foi um bom destaque também, e a atuação defensiva do São Paulo foi das melhores que eu já vi. O Marcos Antônio também está se tornando um jogador fundamental e o Alisson jogou muito bem. Importante, vamos avaliar o que aconteceu com o Rafael, né? Caiu feio, desacordou, dobrou o pescoço, voltou para o jogo, mas é aquilo. Tem que ver se não vai sair com dor, tem que ver se isso não vai aparecer depois do jogo, porque foi feia a coisa ali, cara. Deu para assustar. Deu para assustar. Vamos lá! Rafael, este mesmo que eu falei agora, vamos dar uma nota 7 para ele. Foi pouquíssimo incomodado. O Aliança Lima incomodou São Paulo hoje menos do que no Morumbi, impressionante. Ferrarese, grandíssima atuação desse zagueiro do São Paulo. Dá para dar uma nota 8 para ele. Ele se desdobrou, ele fez as 2 funções, ele foi bem como zagueiro, ele foi bem na lateral. Juan foi bem, eu já disse aqui, vai virar um mantra. Juan é um cara que joga sério. Nota 7,5. Alan Franco foi bem. O Alan, o que pega o Alan? Como o Alan tem alguma habilidade para sair, tem hora que ele abusa. Mas não desprotegeu, não. Nota 7,5 para ele também. Enzo Dias. Escalação de segurança pelo lado esquerdo, com um jogador que sabe também chegar quando precisa. Acho até que chegou pouco hoje, mas ajudou onde tinha que ajudar, que era na defesa, nota 7,5. Marcos Antônio ficou fora, fez falta sexta-feira, e hoje provou que faz falta, jogou bem, 7,5 para ele. O Alisson fez grande partida também, se desdobrando, também procurando espaço, também metendo bolas, nota 7,5 para ele. Matheus Alves. Teve um gol que perdeu que não pode perder no primeiro tempo, né? E teve uma atuação mediana. Dá para dar um 6,
mas inspira cuidados. Ele já esteve melhor. André Silva, depois de 3 jogos de tenebroso inverno, acordou de novo, fez os 2 gols da partida, participou muito das ações da frente, mesmo que não tenha sido com tanto brilho e tanto talento, mas foi muito participativo, leva nota 8 também. O Ferreira parece aquele Ferreira do ano passado, correria, tenta driblar, mas hoje foi aquele jogo que ele sempre errou o último lance. Acertou aquele gol que foi anulado, mas ele realmente estava impedido por ali, então não tem o que fazer. Depois entrou o Lucas, que ainda sente um pouco a falta de ritmo de jogo, mas dá um pouco de experiência para a equipe. Vamos dar para ele uma nota 7. O Luciano também entrou, achei que também entrou um pouco abaixo. O Luciano não está numa fase boa, ainda assim é um cara que participou de uma ação ofensiva e participou do lance do segundo gol, né? Decisivamente, mas você vê, ele estava um pouco apagado no jogo ali, até por causa dessa participação. Vou dar uma nota 7 para ele. Bobadilla já entrou e não alterou o panorama negativamente, foi bem. Dá para dar uma nota 6 para o Bobadilla também, que entrou ali. Quem mais que entrou, gente? Lucas Ferreira, que ficou guardadinho ali e entrou num momento muito bom, porque foi um momento que o Aliança já estava cansado, meteu uma correria ali pelo lado direito. Na hora de concluir os lances de hoje não foi feliz, mas participou bem ali das ações do lado direito. Também participa da articulação que vai dar no segundo gol do São Paulo. Nota 6,5 para o Lucas Ferreirão, como o pessoal tem chamado. É isso. E agora o desafio é o seguinte: Palmeiras e São Paulo domingo, cara. Você vai fazer o quê? Eu, ao contrário de um pessoal que eu vi murmurando na internet aí, eu acho que tem que ir à Vera. Você não pode jogar um jogo desse fora, cara. O São Paulo, depois disso, vai pegar o Mirassol. Perder é do jogo, é um clássico, o Palmeiras está em grande fase. Perder é normal. Ser humilhado, não. Esse time não será humilhado. Empatar, antes que alguém fique urticária, porque seria o 7º empate no Campeonato Brasileiro, num jogo como esse você vai dizer que não é normal? O problema foi empatar com o Sport, empatar com o Cruzeiro jogando melhor, empatar com o Fortaleza, empatar com o Palmeiras fora, tá na conta. Ganhar seria épico e eu acho que esse time tem que tentar isso. Mas eu não descansaria a turma, não. Eu acho que tem que ir todo mundo, contra o Libertad na quarta-feira, e aí dá uma descansada. Depois é o Mirassol? Já não, depois é o Grêmio em casa, hein? Depois é o Grêmio em casa no Brasileirão também, acho que tem que ir todo mundo. Quando eu digo todo mundo, ir o melhor time possível. Depois é a volta da Copa do Brasil, aí eu acho que é administrável. E depois acho que é o Mirassol em casa. Aí acho que já dá para, né, meter uma reservinha aí. Mas não vamos sofrer antes da hora. Só acho que não pode. Eu sou contra desprezar o jogo contra o Palmeiras. Acho que tem que jogar para valer. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço para todo mundo. Valeu.